Fala pessoal do Terceira Venda. Hoje eu, Lucas, carreira solo aqui, porque o meu parceiro de bancada não está aqui, porque ele está viajando para descansar, para voltar renovado para os próximos episódios. Então eu, Lucas, vou tocar esse episódio aqui sozinho, com uma nova proposta de conteúdo. A gente já fez debate, a gente já fez caixinha de pergunta, a gente já entrevistou grandes pessoas referentes do nosso mercado, e aqui dentro do canal do Bootcamp, nós temos centenas de conteúdos onde a gente entrevista as pessoas que são referência do nosso segmento de segurança, facilities, tecnologia, terceirização de mão de obra. E hoje, atendendo a alguns pedidos, a gente veio com a proposta um pouco diferente, de trazer um conteúdo um pouco mais técnico, um conteúdo denso, para você que está aí do outro lado, conseguir escutar, acompanhar e implementar isso na sua empresa, área comercial, dentro do seu time de venda ou compartilhar com alguém que tem esse mesmo desafio. No caso, hoje eu vou trazer o conteúdo que eu acredito que eu tenho mais dominância na área comercial, que é sobre geração de demanda através de prospecção ativa. Prospecção ativa foi algo que pairou na minha vida há 10 anos atrás, e desde então eu criei uma empresa de prospecção ativa, na época WA, Marketing Consultoria Comercial, e lá a gente entregava uma média de 1.200 reuniões todos os meses para empresas de terceirização de mão de obra, atendendo as maiores empresas e basicamente em 12 estados. Então, se tem uma coisa que a gente conseguiu desenvolver nessa época foi a habilidade de criar processos de prospecção, contratar colaboradores que tinham alta performance já embutidas ali no seu dia a dia, porque para trabalhar com prospecção você precisa ter resiliência, precisa ter consistência, processos claros e metas muito bem definidas. Então, algo que eu aprendi nesse período foi como criar uma área de prospecção que consegue entregar resultado. E para isso, eu montei a minha colinha aqui para não esquecer de nada, e eu vou trazer hoje nos principais aspectos que uma área de prospecção precisa pensar, planejar e implementar para conseguir desenvolver uma área que vai dar suporte para um time comercial. Quando a gente olha para o processo comercial, vou falar aqui do passado, nós enxergávamos um vendedor de carreira solo que na maioria das vezes tinha responsabilidade de fazer abertura de mercado, porta a porta, fazer essa abertura de novas oportunidades, prospectar através por telefone, e no final do dia ele nem conseguiu vender, nem conseguiu ter tempo para prospectar, para fazer follow-up, porque ele era uma pessoa com diversas responsabilidades e a gente não tinha outros adventos, como o advento da internet, para dar suporte num processo de prospecção. Então era tudo muito manual e muito analógico. Com a chegada da internet, softwares, ferramentas e conteúdo enriquecido de outras pessoas que tiveram cases de sucesso na área de prospecção, esse processo ficou menos moroso, mais fácil de ser implementado e com mais resultado. Mas também a concorrência aumentou, então isso dificulta. Mas antes de você querer implementar um processo de prospecção, você tem que analisar se ele faz sentido para a tua área comercial. Por que eu falo se faz sentido para a sua área comercial? Porque um processo comercial, através de prospecção ativa, né, da ligação, de você ter uma pessoa dedicada no processo de pré-vendas, primeiro, ele exige tempo de dedicação do gestor para fazer acompanhamento, gestão, feedback, implementar esses novos processos e aprender junto com o seu time. Segundo ponto, ele precisa de dinheiro, porque hoje para um processo de prospecção começar a trazer resultado, você vai investir cerca de 3 a 4 meses até o seu pré-vendedor estar pronto para rampar, né? Quando a gente fala de rampar, a gente está falando de uma pessoa já entregando um bom resultado consistente e satisfatório para o time de vendas conseguir performar. Então, se a gente pensa num pré-vendedor que demora de 3 a 4 meses para performar, você faz o custo do salário dele de ferramentas e você já sabe que você vai ter que fazer esse antecipado, você vai ter que fazer esse investimento antecipado para depois começar, talvez, colher os resultados, ainda com o ciclo de vendas longos que vem através da prospecção ativa, esse payback é um pouco mais demorado. Então, quando a gente analisa os prós e contras do processo de prospecção ativa, o primeiro que eu falo da prospecção ativa é você ter muito controle do seu processo comercial. Então, se você, dentro da tua empresa de terceirização de mão de obra, você entende que condomínio é o perfil que você tem alta taxa de conversão, dentro da prospecção ativa você não tem como errar, porque primeiro você define a lista desse time de pré-vendas para depois executar o processo. Então, você consegue ser mais assertivo em relação ao perfil de cliente que você vai buscar.
Segundo ponto é você conseguir ter um melhor aproveitamento do teu time de vendas, né? Porque se você não investir em geração de demanda, você tem um vendedor que você está pagando ali 10.000 e se ele passa 50% do tempo dele fazendo prospecção, já põe na conta que você já está gastando com uma pessoa que tem uma alta remuneração para fazer um trabalho que você poderia trazer muitas vezes uma pessoa mais júnior que está entrando na área comercial para começar a aprender esse processo de prospecção para depois galgar uma carreira de executivo comercial. Tá? E você tem os grandes desafios do processo de prospecção, que primeiro, você tem um ciclo de vendas muito longo. Quando a gente fala de prospecção ativa, é eu pegar esse telefone, ou e-mail, ou outras ferramentas de vendas e falar com pessoas que não necessariamente estão com o processo de bid aberto, estão insatisfeitos com o atual fornecedor. E aí, esse processo de relacionamento, de apresentação, de engajamento, de você conseguir trazer necessidades que o cliente nem sabia que ele tinha à tona para que ele comece a iniciar um novo processo de descoberta de uma nova empresa, ele é longo e ele é moroso. Então, além de tudo, você precisa ter um processo de nutrição muito bem definido para conseguir tirar proveito desse processo de prospecção. Caso ao contrário, você vai jogar grande parte desse processo de prospecção fora. O segundo aspecto que dificulta o processo de prospecção é o payback de longo prazo. Então, 3 meses para montar esse time, performar, treinar e ele começar a entregar resultado, para ele começar a gerar as primeiras reuniões, para num ciclo de prospecção ativa, cerca de 6 meses para você começar a participar de um volume satisfatório de bids, para aí só depois começar a ter o resultado que pague esse custo de investimento. Mas esse custo de investimento, se você trabalha com um ticket alto, é fácil muitas vezes de você conseguir ter retorno sobre esse investimento. O terceiro ponto é a taxa de conversão. Quando comparado com canais onde o síndico, esse comprador, ele veio atrás de você já com o bid aberto, a taxa de conversão da prospecção ativa ela tende a ser menor comparado com outros canais. Então, isso também precisa estar dentro do seu planejamento. E na minha concepção, trabalhando muito tempo com prospecção ativa e hoje desenvolvendo outros canais, tem um ponto que é a percepção do cliente sobre você e sobre o valor agregado da sua empresa. Vou dar um exemplo. Quando eu faço a prospecção ativa aqui na Prime Bid, eu ligo para uma empresa e faço uma promessa para ela, né? No caso, a promessa que eu vou ajudar ela a vender mais através da minha ferramenta, através da metodologia que eu utilizo. Eu crio uma promessa e ela aceita e eu tenho que cumprir com essa promessa. Só que para essa promessa ser efetivada, eu dependo muitas vezes do cliente para a gente conseguir ter um êxito. Porque a minha promessa é de ajudar ele a vender mais, mas ele precisa ter preço, precisa ter processo comercial, precisa ter abordagem. Então eu preciso dele comprometido. Mas como fui eu que fui até ele fazer essa prospecção ativa, muitas vezes ele não está tão engajado. É como se ele falasse para mim, Lucas, legal, eu estou pagando para ver se você vai entregar tudo isso que você me prometeu. Agora, quando eu recebo aqui, no caso, leads, que ele veio buscando ajuda no seu processo comercial, ele já veio de uma dor, ele sabe que ele precisa investir em geração de demanda, ele muitas vezes é muito mais comprometido a fazer esse projeto estar certo. E eu vou viabilizar o projeto para entrar dentro das expectativas desse cliente, mas muitas vezes ele está mais comprometido comigo, porque foi ele que veio até mim, no caso, pedir ajuda para conseguir vender mais. Então, essa percepção de como o cliente te enxerga, você ligando 2 a 3 vezes para ele, para conseguir marcar uma reunião de apresentação, é fator importante. Então, um vendedor sênior, um vendedor mais experiente no mercado, consegue sair muito bem dentro desse aspecto, criando rapport, vínculo e relacionamento, e entendendo que naquela reunião, não necessariamente o objetivo dela vai ser vender, e sim criar um elo de confiança, de relacionamento, entender as demandas do cliente, mesmo que ele não tenha demanda, conseguir despertar necessidades inativas dele, né? Quando eu falo de necessidades inativas, eu quero dizer um cliente que muitas vezes nem sabia que existia uma solução e poderia ajudar um problema que ele não sabia que ele tem. Lucas, não entendi nada do que você falou. Por exemplo, muitas vezes a gente tem um cliente que só investe em prospecção ativa. Então, dentro daquele cenário, ele está satisfeito com aquele investimento. Quando eu mostro para ele que existe uma ferramenta que vai trazer volume de leads mais qualificados, com uma taxa de conversão maior, um ciclo de vendas mais rápido, ele vai poder ter controle do processo, eu despertei uma necessidade que até então ele não tinha de entregar leads mais qualificados e tudo mais. Então, esse é muito o papel do vendedor, conseguir ajudar o cliente nesse processo de engajamento. E para a gente começar esse processo de prospecção ativa, uma vez que a gente entendeu todo esse cenário, está disposto a gastar tempo, está disposto a gastar dinheiro, quer implementar um processo que realmente dê certo, e eu vou falar porque eu já tive muita experiência com prospecção,
Prospecção ativa dá certo. Não existe o canal que é melhor ou o canal que é pior. Existe aquele que dá certo para você e que se encaixa na sua estratégia comercial. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, na indústria de agroalimentos, que você tem um cliente às vezes menos online, mais offline, a prospecção ativa vai ser muito mais eficiente porque o telefone chega em todo mundo. Não necessariamente a internet é um meio de comunicação que todo mundo utiliza com tanta frequência. Então, a prospecção ativa muitas vezes chega em pontos que o digital ele não chega. Para a gente começar, a primeira etapa que a gente precisa começar a desenhar é entender um pouquinho da nossa empresa, né? O que é o nosso diferencial? Como que a gente se posiciona no mercado? E ter de forma clara e transparente isso, né? Quando eu pergunto para as empresas o posicionamento dela, todo mundo gosta de falar que é o custo-benefício. Eu entrego um produto muito bom num preço muito competitivo. Mas não existe só esse tipo de posicionamento e os outros dois posicionamentos de ser uma empresa de valor agregado alto, entregar um serviço premium, é muito bom. E você também entregar um serviço mais soft, né, um serviço mais o essencial num custo muito barato, é tão bom quanto também. Então é importante você entender esse posicionamento para entender que tipo de empresa que enxerga valor dentro da sua prestação de serviço e dentro daquilo que você oferece. Então, depois que eu entendi o cenário da minha empresa, eu entendo da comunicação, eu entendo realmente o que eu entrego para aquele cliente, eu vou começar a desenhar o perfil desse cliente, né? Hoje é muito falado sobre ICP, que é o Ideal Customer Profile, né? Perfil de cliente ideal. E quando a gente fala de perfil de cliente ideal, não necessariamente muitas empresas acabam errando, porque vão prospectar aqueles clientes que elas atendem. E o cliente que eu atendo pode ser uma gama muito ampla de clientes. Então, Lucas, eu atendo condomínio, atendo corporativo, pequeno, médio, grande porte, dentro de São Paulo, Grande São Paulo, Barueri, estado de São Paulo inteiro. Poxa, legal. Você tem aí um volume grande de empresas. Mas será que dentro de todos os segmentos que você falou, dentro de todos os portes e regiões, não tem um segmento específico que enxerga mais valor na sua empresa? Se você é uma empresa muito rígida em relação a processos, ISO, criteriosa, será que um setor hospitalar, uma vez que você tem referência, não vai enxergar mais valor em você? Se você já criou uma base forte de condomínio, será que a área condominial não vai ter uma maior propensão a fechar um contrato com você? Então, dentro daquilo, tudo que eu atendo, eu preciso começar a desenhar aquilo que eu sou bom e que eu tenho mais probabilidade de ter alta taxa de conversão. Porque não adianta nada eu falar que eu atendo o estado de São Paulo inteiro, só que se eu chegar numa empresa a 300, 400 quilômetros da região de São Paulo e o cliente me fizer alguma pergunta em relação à supervisão, gestão, eu vou me enrolar um pouco, ele vai criar um pouco de insegurança e ele vai dar preferência para um cliente que está mais próximo dele, se eu não tenho uma estrutura operacional muito robusta. Então, às vezes, eu trabalhar numa região mais próxima vai me dar uma assertividade maior em segmentos que eu já tenho experiência, cases, referências também. Então, eu preciso começar a desenhar não só quem é o perfil que eu atendo, mas quem é o meu perfil de cliente ideal, ou seja, aquele que eu tenho mais probabilidade de ter uma alta taxa de conversão. Depois disso, eu vou precisar entender aspectos demográficos. Principalmente, mais importante que eu falo de quem eu atendo, aqueles que eu não atendo, né, em relação à região, segmento e porte de empresa. Uma empresa pequena tem necessidades totalmente diferentes e processo de compra totalmente diferente comparado a uma empresa de grande porte. Então, o ideal é que eu comece a criar esses clusters de informação de empresas, né, essas características de informação, para eu começar já num processo muito mais assertivo. Depois que eu desenhei 100% do meu perfil, passei para minha equipe, discuti com ela, e a minha equipe não tem mais dúvida em relação a esse perfil ideal de cliente, eu vou começar a olhar um pouco mais para a estratégia. Depois que eu desenhei, por exemplo, esse perfil de condomínio, eu vou ter que entender. Legal, Lucas, eu quero prospectar condomínio, só que como que eu faço para fazer essa captação de condomínio? Se eu tenho que chegar no síndico, se eu tenho que chegar na administradora, é um processo mais difícil. Então, o segundo desafio da área de prospecção é o processo de construção de listas, que é onde o seu pré-vendedor vai se apoiar em 80% do tempo dele. E quanto melhor for a sua lista, né, mais qualificada, mais atualizada, uma base de dados, muitas vezes mais caro, quer dizer que ela vai ser uma base de dados melhor, mais eficiente vai ser o time, né, o tempo desse meu time de pré-vendas. Dentro da WA a gente conseguia ter um grande diferencial, que era já ter mapeado os decisores, época de cotação, telefone, e isso trazia uma assertividade muito maior, porque o meu pré-vendedor não precisava gastar tanto tempo fazendo esse processo de qualificação inicial e enriquecimento de dados.
Porque quando a gente vai buscar por base de dados na internet, até pela questão da LGPD, as bases de dados em grande parte, né, da sua totalidade, vão trazer dados públicos e principalmente dados da Receita Federal. CNPJ, o e-mail, muitas vezes um e-mail do contador, o telefone, um telefone do contador, mas é importante que você entenda o tamanho desse mercado que você está atuando, para saber o quanto até de tempo você vai se dedicar nesse cluster de cliente. Porque muitas vezes você montou um perfil muito pequenininho e que você sabe que em 2, 3 semanas você já vai ter acabado esse cluster de cliente e vai precisar abrir um novo. Então, eu sempre dei preferência para utilizar sistemas de BI, principalmente comparado a fazer a busca pelo Google. E o mais fácil, muitas vezes, é a gente ir lá no Google e digitar indústria alimentícia dentro da região e começar a prospectar. Só que qual que é o desafio desse processo? Eu fui lá no Google, comecei a ligar para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta empresa e eu tenho as informações prévias dela, site, nome, mas isso começa a dificultar a minha organização de qual é o tamanho do mercado que eu tenho para prospectar e quantos que eu já prospectei, porque no Google eu tenho quase buscas teoricamente infinitas, mas eu não garanto que todas as empresas que estão no Google são as empresas que estão no meu BI. Então eu sempre dei preferência ao BI por me dar esse controle do processo e eu saber, eu filtrei 1.000 empresas, eu já liguei para 200, eu ainda tenho 800 para prospectar e eu ter identificadores únicos dessa empresa que vão me dizer, se eu inserir uma empresa nova do meu CRM, como que eu vou saber se essa empresa já foi prospectada ou não? Então, se eu tenho o CNPJ, isso fica fácil de eu controlar. Se eu tenho o site, isso fica fácil de eu controlar. Então, o sistema de BI tem os seus gaps, principalmente essa questão de dados da Receita Federal, que não necessariamente vão ser os dados do cliente, mas ele te dá muito mais controle, principalmente na hora de fazer essa segmentação. Se você quer um KNAI específico, se você quiser um porte específico, a ferramenta de BI vai te ajudar muito. Hoje, atualmente, na verdade, nós temos hoje empresas de BI que já têm o software de prospecção integrado na mesma ferramenta, e isso ajuda muito, porque muitas empresas se perdem na hora do processo de atualização desse banco de dados. Por exemplo, fui lá numa empresa de mailing, comprei o mailing com 1.000 empresas. Fui lá, liguei para todas, subi ela dentro do meu CRM. Aí depois eu tenho que fazer novamente uma compra. Como é que eu vou saber as empresas que eu já exportei ou aquelas empresas que ainda faltam? E na hora que eu for subir no meu CRM, como é que eu vou garantir que as empresas que eu liguei eu vou conseguir atualizar os dados e não vou criar duplicidade? Então essa parte do trabalho de enriquecimento dos dados e manter a perenidade desses dados, eu digo que é 50% da importância do trabalho de prospecção. Porque a base de dados é a parte rica do teu processo de prospecção, onde você vai ter os dados do seu cliente, época de cotação e é um ativo patrimonial praticamente da tua empresa. Uma vez que você começa essa triagem, em cada mês você consegue falar com 1.000 contatos, passou um ano, você tem 12.000 contatos mapeados, qualificados, com a época de cotação, entendendo o escopo que ele tem, nutrindo e engajando ele até ele chegar no processo de bid. Então, cuidar muito bem da sua lista é papel fundamental se você quiser ter um processo de prospecção de longo prazo, com perenidade e não querer fazer tudo nas coxas. Então, eu trouxe aqui algumas referências de softwares de prospecção que já tem o BI e vai facilitar essa integração. Você vai conseguir filtrar, por exemplo, eu quero todas as empresas desse segmento, mas eu quero tirar aquelas que eu já exportei. Então, todos os softwares que eu vou te passar aqui agora têm essas funcionalidades de gestão de lista. Então, por exemplo, a gente tem um Azelids, que é um CRM, software de prospecção e também software de BI. Lá você vai conseguir selecionar as empresas, filtrar por KNAIs e fazer um trabalho de inteligência de mercado para entender o tamanho, a taxa de crescimento dessas empresas e depois exportar para o seu processo de prospecção. Tudo muito fluido, sem precisar ficar montando um Frankenstein de integração entre as empresas. A segunda é a Leads to Be, que também tem parte de CRM, prospecção, e a parte de leads. A Exact Sales, que tem um processo de prospecção muito robusto, com a parte de lead score, gamificação, um processo de customer success muito bem implementado, né? Um sucesso do cliente para garantir que seu processo de prospecção vai dar certo. E ele tem uma ferramenta chamada Results, que é a ferramenta de BI deles, onde eles adquiriram, junto com a ferramenta de prospecção que eles já tinham, essa ferramenta de BI. E a vantagem é que quando as outras empresas, no caso, que utilizam também Exact Sales, começam a ligar para essa base de dados, a própria base vai se autoqualificando, mostrando os telefones que atendem, aqueles que não atendem. Então você tem um trabalho muito forte de higienização de dados dentro da plataforma. E você tem uma plataforma aqui também que é muito robusta em relação à segmentação, que é a Neoway, que é uma referência hoje
de BI e também tem a parte de geração de leads, para você fazer isso tudo de uma forma integrada ou nativa. Mas, se você quiser já ter um CRM que é utilizado dentro dele, você vai ter que utilizar um software de BI. O que eu não aconselho é você fazer isso do Google ou comprar lista muito barata do Mercado Livre, que ela vai vir muito desatualizada e você vai gastar tempo e dinheiro do teu pré-vendedor para fazer esse trabalho de enriquecimento de dados e cuidar dessa lista. Legal. Lucas, depois que eu criei essa lista, qual é o próximo passo? Depois que você segmentou, selecionou as empresas, jogou dentro do seu CRM, o próximo passo é você escolher uma ferramenta de prospecção. Em muitos departamentos comerciais, eu acompanho o processo de prospecção é feito pela planilha. E a planilha, ela acaba acontecendo, né, a planilha do Excel, porque ela é a ferramenta mais fácil, que todo mundo já tem, já está habituado, eu jogo as empresas lá e começo a organizar dentro daquilo que eu acredito que é efetivo ou não. Só que a planilha ela tem algumas dificuldades. Né? Você implementou o teu processo, contratou ali um pré-vendedor, treinou, criou um processo e ele começou a ligar. Ele começou a ligar, mas ele não está tendo êxito no processo de prospecção. Ele faz 100 ligações e não consegue agendar. Como é que você vai dar suporte para esse seu pré-vendedor se você não tem um sistema que faz a gravação das suas ligações? E a maneira mais efetiva é todos os dias você parar 30 minutos do seu tempo, fazer uma amostragem das ligações, principalmente aquelas que o seu pré-vendedor falou com o decisor, mas não conseguiu avançar comercialmente, e entender os gaps da abordagem dele. Se ele está fazendo uma comunicação correta, se ele não está muito nervoso ou ansioso, se o script dele está adequado, se ele não está conseguindo despertar curiosidade dentro daquele lead para conseguir avançar, ou muitas vezes não está conseguindo passar nem da recepcionista. Então a gravação, ela vai te dar assertividade no seu feedback. Caso contrário, você só vai ficar tentando motivar esse seu pré-vendedor, falando, olha, eu preciso de visita, desse jeito não tá bom, e vai acabar criando mais insegurança nele, se você não tiver um feedback efetivo. Porque no momento de uma simulação, onde você senta com um pré-vendedor e começa a fazer uma simulação com ele, é totalmente diferente do momento que ele está na linha. Ele pode ficar mais nervoso na simulação ou mais nervoso na linha, e na linha acontecem situações que muitas vezes você não previa. E esse feedback constante, melhoria de processo, é fundamental para ele saber que realmente ele não passou uma semana errando a mesma coisa, caso você tivesse escutado algumas ligações e já tivesse corrigido ele logo no início. Então é importantíssimo, gestor, você não criar um script da sua cabeça, pedir para ele ligar e não escutar depois como é que está sendo o resultado disso, só perguntar a percepção dele. E nós, seres humanos, muitas vezes temos situações que elas trazem tanto desconforto para a gente, que a gente começa a generalizar isso, né? Um cliente que às vezes foi ríspido com a gente no processo do script, da comunicação, e a gente vai lá para o nosso gestor e fala assim, olha, esse script não está dando certo, os clientes estão brigando comigo. Não, mas na verdade de 50 ligações, só 2 clientes foram ríspidos. A maioria está aceitando muito bem. E quando você tem a gestão na mão, as gravações, isso facilita o teu processo de acompanhamento e crescimento desse pré-vendedor. O segundo ponto são as métricas desse processo de prospecção. O que adianta, né, você começar um processo de prospecção que você não consegue medir? E aí existe aquele ditado popular: quem não mede, não gerencia, quem não gerencia, não melhora. Então, como que eu vou melhorar aquilo que eu não sei como está? Então, dentro da prospecção, a gente tem diversas métricas, né? Nós temos métricas, por exemplo, de produtividade. No caso, volume de ligações, volume de atividades, volume de disparos de e-mail. Isso conta para a produtividade de um pré-vendedor. Atualmente, aquele pré-vendedor que mais performa não necessariamente é aquele que mais produz. Mas é importante você conseguir acompanhar, saber se ele está progredindo, se ele está, em alguma semana, uma produtividade um pouco menor e fazer esse acompanhamento. Depois que, por exemplo, você mede o volume de ligações, aqui a gente mede quantas dessas ligações são realmente efetivas, né? Nós chamamos essa métrica aqui internamente de ligações significativas, que é de 100 ligações que eu fiz, quantas ligações eu realmente consegui falar com o decisor. E isso é importantíssimo para mim, para eu realmente entender a efetividade desse meu processo. Porque se o meu pré-vendedor ele passa grande parte do tempo falando com a recepcionista, ele não está tendo nem oportunidade de passar essa abordagem e criar curiosidade junto com o cliente. Então, muitas vezes, esse problema é porque esse pré-vendedor não está conseguindo se sair muito bem com a recepcionista, ele não tem o nome do decisor, então ele se enrola na hora de passar para outro setor e ele acaba não conseguindo avançar. Então, qual que é a minha taxa de assertividade? De 100 ligações, eu falei com 20 decisores, é 20%. Então, vou conseguindo mapear esse volume de ligações significativas para saber a real chance de oportunidade que esse meu time
Teve. Depois disso, legal, consegui falar com 20 desses decisores. Agora, desses 20, quantas realmente visitas eu consegui agendar? Consegui agendar 2. Legal, 10% de taxa de conversão. Então, eu já sei que a cada 10 decisores que eu consigo falar, um eu agendo uma reunião. Então, sei a minha taxa também de conversão de ligação significativa para reunião. E outra taxa que a gente mede é a taxa de no-show. Né, das últimas 10 reuniões que eu agendei, quantas que realmente aconteceram? Né? Quem aqui, vendedor, nunca teve um no-show? Para quem não sabe, o no-show é basicamente o cliente não aparecer numa visita remota, ou ele desmarcar e não falar mais, na hora da confirmação ele cancelar. Então, isso muitas vezes é porque o SDR ou forçou esse agendamento, não conseguiu engajar esse cliente, ou esse cliente entendeu que a sua reunião não ia agregar para ele naquele momento, se arrependeu e preferiu não avançar. Então, essa taxa de no-show também é importantíssima para você não ficar só numa métrica de vaidade, que é número de reuniões, mas eu quero saber o número de reuniões efetivas que o seu time teve. E depois a gente entra na questão produtividade dos e-mails. Hoje o e-mail ele é a ferramenta parceira do seu cliente, no caso do seu pré-vendedor. Quantos e-mails que eu estou conseguindo enviar por semana ou por dia? Legal, conseguindo mandar 100. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Se ninguém abre esse e-mail, é péssimo. Mesmo que seja um e-mail muito bem escrito, se o assunto não for bem escrito, não despertar curiosidade, a minha open rate, né, que é a taxa de abertura de e-mail, vai ser baixa. Então eu também preciso criar assuntos criativos, assuntos que despertem curiosidade, que a pessoa fique com receio de não abrir, para aumentar o meu open rate. Depois que a pessoa abrir o e-mail, aí eu vou começar a olhar se o meu texto está bom ou não, se ele está engajando, se ele está persuasivo. Então eu vou saber a minha taxa de resposta, né? Das 20 pessoas que abriram os e-mails, só uma respondeu. Então eu sei que a minha taxa de resposta é de 5%. E aí eu vou começando a ter métricas e eu sei depois exatamente aquilo que eu preciso fazer para atingir a minha meta de produtividade de agendamento de reuniões. Então, se eu não tenho um sistema, como é que eu vou metrificar tudo isso? É quase impossível. Aí, novamente, eu repito, eu vou ter aquela gestão com o meu time de só, time, vamos lá, eu confio em vocês, energia, foco, força e fé, e nada do meu time entregar reuniões. Então, eu preciso ter o controle dessas métricas para conseguir dar o direcionamento. Entender se ligação é mais efetiva, entender que e-mail é mais efetivo. Aqui na Prime Video, por exemplo, a gente sempre foi muito adepto ao e-mail, mas a gente começou a ver que a taxa de conversão da ligação era tão alta que não fazia sentido eu ficar fazendo tantos disparos de e-mail se quando eu ligava para o cliente, na maioria das vezes eu conseguia converter ele para reunião. Por conta que a gente tem um produto de inovação, a assertividade era alta. Não fazia tanto sentido eu gastar tempo com o e-mail. Então é importantíssimo você ter uma ferramenta para mapear todas as suas métricas e você conseguir fazer a melhoria contínua com o seu time comercial, sentar na mesa e discutir números e não só expectativas, perspectivas e sensações do seu time. Terceiro ponto é a padronização das atividades. Se você tem um time com 2 pré-vendedores e cada um prospecta de um jeito, eles não seguem o mesmo processo e aquilo não está dando certo, como é que você vai melhorar algo que não é padronizado? Porque ele agendou, mas naquela vez que ele ligou, o que ele falou, o script não é padronizado, cada vez ele fala uma coisa, então você tem dificuldade de padronizar essas informações, você não consegue ter controle do seu processo. E principalmente, quando você contrata um pré-vendedor e você não dá processos para ele que já deram certo, né, efetivados e validados, ele vai fazer muita coisa da cabeça dele e o tempo dele de rampagem vai aumentar muito mais. A ferramenta ajuda ele a entender o que é esperado dele em relação a volume, produtividade, script, cadências de e-mail, fluxos automatizados. Então a ferramenta ajuda a ele se limitar naquilo que ele precisa fazer, não ficar perdido e ganhar produtividade e o tempo de rampagem dele ser muito maior. Tá? Segundo, terceiro, quarto ponto, que é a parte da automatização de algumas funcionalidades. Antigamente a gente tinha que mandar, na minha época, né, não tão antigamente, mas a gente tinha que ficar mandando e-mail manual e tinha que ficar contando se a gente já tinha mandado o primeiro e-mail, o segundo e-mail, o terceiro e-mail. Isso tudo era um controle manual que gastava muito tempo da sua equipe, no caso da minha equipe naquela época. Só que hoje as ferramentas, né, quando a gente até fala de cadência de e-mail, fluxo, automatizado, né? Primeiro dia você faz a ligação, depois de 2 dias você manda um e-mail, depois de 5 dias você manda outro, depois você faz uma conexão no LinkedIn, né? Um social selling. O sistema ajuda você a parametrizar tudo isso e ajuda a automatizar algumas tarefas. Então, se eu programei no meu sistema de prospecção que depois do primeiro e-mail ele vai disparar um e-mail daqui 3 dias, fazendo um follow-up do meu cliente, o sistema faz isso sozinho.
E se eu tenho uma base de 1000 leads, como é que eu controlo todos os leads de forma manual? É quase impossível. Então o sistema ajuda que quase um pré-vendedor faça o trabalho de 2, se os processos estiverem muito bem parametrizados. Então conseguir ter essa cadência, fluxo, automatização, para de novo, padronizar e ele conseguir utilizar o tempo dele para fazer aquilo que ele é de melhor, que é ser humano. Então comunicação, engajamento, social selling, fazer o aquecimento daquele lead, fazer uma abordagem mais personalizada, uma pesquisa mais minuciosa. O sistema não consegue fazer e o teu pré-vendedor precisa gastar tempo nessas atividades de alto valor. Por exemplo, tem softwares de pré-venda como o da Hamper, que quando você manda um e-mail e o cliente, depois de 2 dias, muitas vezes, ele abre aquele e-mail, o sistema te notifica. E aí você liga para ele no exato momento que ele abriu o e-mail. Ou seja, o cliente está quente, acabou de ver o seu e-mail, ele abriu por algum motivo específico e você ligou naquele momento e consegue pegar ele mais engajado. Então, de novo, se você não tem uma ferramenta, você fica num trabalho mais frio, cadenciado, sem tanta produtividade. E implementar um processo de lead score. Né? Quando a gente pensa em prospecção, muito se fala de volume de agendamento, volume de reuniões, mas mais do que o volume, é importante você prestar atenção na qualidade dessas reuniões, né? Se elas realmente estão sendo se elas estão sendo um processo qualitativo, se elas estão sendo produtivas, se o cliente está engajado do outro lado, se você está conseguindo avançar comercialmente, porque só de reunião a área comercial não sobrevive. Então, eu preciso olhar a qualidade desses leads. Então, um processo de lead score é quando você cria pontos e atributos para o perfil de cliente que você está ligando ou que você agendou reunião. Então, por exemplo, na WA, a gente criava uma tabela com um perfil de empresa que o nosso cliente esperava. Então, se um cliente tinha um perfil de empresa que ele gostava mais de condomínio do que do corporativo, a gente atribuía uma pontuação maior para condomínio do que para corporativo. Só que quando ele falava no quesito cenário de contratação, né, se o cliente é CLT ou terceirizado, ele preferia muito o cliente que já era terceirizado do que o CLT. Então, entre um condomínio CLT e um corporativo terceirizado, ele preferia o corporativo terceirizado. Então, o terceirizado tinha uma pontuação maior. E também tinha a questão do cargo, né? Quanto maior o cargo, maior essa pontuação. Quanto mais perto da cotação, maior a pontuação. Então você começa a criar vários atributos para dar referência e entender o quanto seu time está sendo qualitativo nesse agendamento. E também comissionar em cima dessa qualidade é muito bom porque você força o seu time a realmente ir naquilo que importa. Porque se você faz uma premiação, por exemplo, só por volume de visitas, o seu time, na maioria das vezes, vai agendar nas reuniões os clientes que são mais fáceis. Mas o cliente que é mais fácil, não necessariamente ele é o melhor cliente para você. Então, ter essa tabela e depois no final do mês você olhar, olha, o número de reuniões que a gente agendou foi 30 reuniões e a qualidade foi média 65. A gente precisa melhorar a qualidade. Legal, então vamos buscar por mais decisores, vamos buscar por mais empresas que já estão terceirizando. Então o Lead Score ajuda muito a você ter um mapa se você está no caminho ao certo do seu processo de prospecção. E depois eu tenho que entender, depois desse meu processo na prospecção, o meu processo de qualificação. Legal. Tenho a lista, implementei na ferramenta, coloquei todas as informações que eu preciso, criei o meu processo, agora eu preciso entender que informações que eu preciso abstrair dessas empresas. Porque muitas vezes mais importante do que agendar a visita é ter dados ricos daquele cliente. Por exemplo, eu não agendei uma visita com esse condomínio, mas agora eu sei é porque ele cota. Então eu deixei de agendar uma reunião de apresentação, mas eu vou buscar uma reunião de cotação lá na frente, que é tão importante quanto. Então, se eu não tenho as informações que eu preciso qualificar desse cliente, eu faço um processo que não é tão criterioso, eu começo a abrir mão desses dados e tem um ato qualitativo muito forte. Então, que informações que eu preciso buscar? Né? No caso, a gente separava na WA entre desejável e requisito. Requisito para avançar dentro de uma reunião vai ser o endereço, vai ser o e-mail, ou no caso, por exemplo, se o cenário de contratação é importante, eu tenho que fazer esse tipo de pergunta. Se a época de cotação é importante, eu sou obrigado a fazer esse tipo de pergunta para validar se eu vou avançar ou não. Porque, por exemplo, dentro do meu lead score, se eu tiver uma pontuação abaixo de 20 pontos, eu não avanço com essa reunião, eu vou nutrir ele através do e-mail. Então eu vou separar informações que é requisito, informações que é desejável, até porque como a gente está fazendo um processo de prospecção ativa, o cliente muitas vezes não está tão aberto a passar alguns tipos de informação. E eu gosto muito de tomar cuidado de tentar não ser invasivo analisando o perfil de cada cliente, porque senão ele fala assim, poxa, você me ligou e está me fazendo um interrogatório aqui de 5 minutos. Você não falou que queria vir aqui fazer uma apresentação e conhecer o meu cenário? Então, eu perguntava sempre o essencial e aquilo que era importante para o meu vendedor
conseguir ir personalizado para essa reunião. Então, cenário de contratação, se era terceirizado ou CLT, isso ia influenciar na abordagem do meu vendedor. Qual era o tamanho do escopo atual dele, para a gente também já ir com uma proposta prévia para ele em relação à perspectiva de valor ou solução agregada. É o cargo desse cliente, para a gente saber se ele era um cara mais de finanças, se era numa área de RH, se ele era um diretor, se ele era um analista, para eu também saber que tipo de linguagem eu ia utilizar. E época de cotação, para eu saber se eu ia mais agressivo ou se eu ia trilhar um relacionamento maior. Então, tudo isso eu preciso, pessoal, desenhar antes de implementar um processo de prospecção. E na maioria das vezes o processo de prospecção não dá certo porque eu deixo de gastar tempo nessas etapas do processo, coloco uma pessoa que não necessariamente eu contratei também da maneira adequada, ponho na frente do computador, dou uma planilha do Excel, falo para ela pesquisar a empresa no Google e depois não dá certo, eu gasto um caminhão de dinheiro e aí o meu diagnóstico é: prospecção ativa não funciona. E eu posso te garantir que prospecção ativa funciona, mesmo que prospecção ativa seja um canal, né, concorrente aqui da Prime Bid, mas ela não é um canal concorrente, porque ela está aliado junto com a geração de demanda, mas ela vai trazer prós e contras diferentes daquilo que a gente traz. E eu posso garantir que ela funciona se ela for bem implementada. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou separar ele em algumas partes, mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir nessa etapa inicial do planejamento da sua prospecção e depois a gente vai começar a falar de criação de script, abordagem, argumentação, e algumas técnicas, principalmente de comunicação, para você conseguir montar o melhor processo de prospecção para a tua estrutura comercial e o teu cenário. Se você gostou desse modo de vídeo e esse novo tipo de conteúdo, deixa seu comentário aqui, deixa o seu curtir e se inscreve no canal para a gente poder fazer mais conteúdo como esse ou focar nas entrevistas e naquilo que você, público que está do outro lado, percebe mais valor, porque o nosso objetivo é te levar para o próximo nível comercial. Valeu, até a próxima quarta. Valeu, pessoal!